minha Luninha. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Caros ouvintes da Rádio Universidade, vamos retomar o nosso curso de temas de doutrina social cristã e hoje abordando a mensagem do Santo Padre, Papa Francisco, para o Dia Mundial da Paz. A paz deve ser construída dentro de uma visão cristã de princípios e nós vamos ver em 3 momentos fortes assim, desta palestra, dessa conferência, a mensagem do Santo Padre sobre a paz. Quais são esses critérios, quais são os desafios que esse tema nos coloca, a construção da paz. E esse ano, está comigo aqui a Gabriela. Olá, Teixeira, ela está sempre aqui conosco, cada vez que a gente faz esses programas, então ela fica aqui também dando sua palavra e intervindo quando ela achar bem, né? Então, vamos trazer esse tema. Então, o primeiro tema, neste conjunto de 3 que vamos falar sobre a mensagem do Papa sobre o Dia Mundial da Paz. Primeiro, são os desafios da vocação política. Que o Papa pôs como tema dessa sua mensagem, a boa política está a serviço da paz. Para o Dia Mundial da Paz, você tem que ter uma boa política. E os políticos que realmente construam essa paz. Né? Então, uma boa política está a serviço da paz. Então, vamos ter o primeiro tema nesta matéria da mensagem, vai ser os desafios na vocação política, né? O Papa ao todo tem 7 tópicos, né? Então, primeiro vamos tratar os primeiros 3, depois mais 2 e depois outros 2, né? Então, vocês terão no fim desses 3 programas uma visão bastante abrangente da proposta do Papa para a construção da paz através de uma boa política, das políticas públicas e de tantas outras formas de o gestor e o político contribuir para construir uma cultura e um mundo de paz. Então, primeiro, os desafios da paz. O Papa, então, no dia 1º de janeiro de 2019, nos deu essa mensagem, que já foi publicada um pouco antes, né, Dia Mundial da Paz. Este já é o 52º Dia Mundial da Paz. Foi o Papa Paulo VI que criou, aliás, foi João 23, que criou essa tradição, né, de no dia 1º de janeiro dar uma mensagem sobre a paz no mundo, né? Dia Mundial da Paz. E neste ano o Papa tomou como tema deste Dia Mundial da Paz a valorização da política. A política como caminho de construção da paz. Então, a relação entre a paz e a política, né? Uma boa política ajuda a construir a paz. E uma política ruim, a política corrompida e tal, ainda vai aumentar os problemas de tensões e da falta de paz e da violência, né? Então, valorizar a política, né, é uma necessidade, né, dentro deste contexto que o Papa está colocando. A política clara, evidente e voltada para o bem comum. Ela é fundamental para a construção da paz. Então, tivemos até o comentário, né, de um bispo aí, que já falando sobre esta mensagem do Papa, diz: acredito que seja um tema muito apropriado, valorizar a política e não desprezá-la. Porque tem gente que diz: eu não quero saber de política porque ela só é suja. Não. Se você fala assim, você mesmo vai desprestigiar os bons políticos, sim, né? Sim. Porque existem os bons políticos, temos que dar a força para eles, porque política sempre vai existir. Sim. Então a gente tem que apoiar e ajudar e colaborar com boas políticas, né? E nessa época ainda, onde está tendo tanta transição, mudanças, né? E a gente vê isso em todo o mundo, as coisas mudando, é importante a gente ter isso bem claro, assim. Isso. Porque a falta dessa perspectiva pode deixar a gente cego, sem ver o que realmente está acontecendo.
Exato, Gabi. E aí, nós temos também, nesta linha, né, de valorizar a política, já tivemos dois outros grandes documentos que foram, e é bom a gente lembrar, antes de citar o Papa, nosso Papa Papa Francisco, lembrar o Papa João XXIII, que em 1963 publicou uma encíclica chamada Pacem in Terris, sobre a paz na terra, né? A verdade, o pilar de toda a experiência na construção da paz. João XXIII, 1963. Então, já foi um pioneiro nesse sentido de uma construção política da paz, né? E comentando sobre a riqueza dos documentos do magistério para o desenvolvimento, então esse bispo que comentava, recordava uma realidade também sobre a encíclica Popularum Progresso, né? Que é do Papa Paulo VI, de 1967. Né? Ele recordava que a grande atualidade da encíclica Popularum Progresso, onde o Papa pedia para que as nações progredissem em duas frentes, no desenvolvimento integral de todas as pessoas e no desenvolvimento solidário. Tá vendo? Então, ele fala assim que o desenvolvimento tem que atingir todas as áreas, né, das pessoas. E tem que ser solidário, isto é, as pessoas se ajudarem mutuamente, né? Que isso não seja alguns que tenham tudo, ou que tenham muitos, outros tenham muito pouco ou não tenham nada, né? Então, essa solidariedade são as duas dimensões, né? E temos também ainda esse bispo comentava, se nos empenharmos em defender os direitos e o justo interesse, né, por exemplo, em situações como a Síria, nós também vamos com isso nos beneficiar. Isto é, se houver paz no mundo, nós vamos ter menos estresse. Também as outras nações, por exemplo, que têm que acolher os refugiados, né? Como nós hoje a Venezuela, estamos acolhendo milhares e milhares deles, né? Por quê? Nós resolvemos a situação lá. Então, a primeira coisa é tentar realmente fazer algo para estabelecer uma verdadeira paz e colaboração e bem-estar nesses países que estejam ou em guerra ou numa situação de violência. Né? Hoje a Venezuela, sabemos que é o país mais violento hoje da América Latina, né? Porque é um caos, né? E é uma grande crise humanitária que eles vivem. Bom, então vamos para o tema, segundo a encíclica e a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2019. A paz esteja nessa casa. É o primeiro tema que a gente vai lembrar, isto é, que é a primeira missão do discípulo de Cristo, né, que quer construir a paz, é ele ser uma pessoa que comunica a paz. Então, Jesus dizia aos seus discípulos, quando vocês chegarem em alguma casa, quando eles percorriam lá, no tempo de Jesus, percorriam aquelas comunidades, a primeira coisa que dizia, em qualquer casa em que entrares, dizer primeiro, a paz esteja nessa casa. E aí, dizia o quê? Se lá houver um homem de paz, sobre ele repousará a vossa paz. E se não houver, ela voltará para vós. Isso. Então, a pessoa que, sei lá, colher isso aí, claro, vai ser uma alegria, né? Sim. Porque vão comungar essa paz, né? Se a pessoa não acolher, né? Então, digamos, você vai continuar, não vai desanimar, vai levar essa paz a outro lugar onde te acolham, né? Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo, né? Então, esta oferta é feita a todos os homens e mulheres que no meio dos dramas e das violências da história esperam a paz. E aí fala também que nós temos que pensar que esta paz tem que ser construída nesta casa do nosso mundo. O que o Papa entende por casa? A casa de que fala Jesus é cada família, cada comunidade, cada país, cada continente na sua singularidade e história. Antes de mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem discriminação nenhuma. É aquela paz levada no dia a dia, né, na construção diária. E é também a nossa casa comum, o planeta onde Deus nos colocou a morar e do qual nós somos chamados a cuidar com solicitude. Então, os votos no início do ano do Papa são de que a paz esteja nesta casa, na casa de todos, no mundo inteiro. E no mundo, né? Exatamente. Então, essa palavra casa aqui tem um sentido abrangente, além do domicílio onde a gente mora, nossa casa comum, que é o mundo, né? Que nós temos que manter em paz e contribuir para a paz. Um segundo ponto desta mensagem que o Papa então coloca são os desafios de uma boa política, né?
Isso porque o Papa se dá conta que a paz é muito frágil, né? Nós vivemos uma situação de fragilidade da paz, né? Ele cita até o poeta Péguy, Charles Péguy, né? A paz é como uma flor frágil que procura desabrochar entre pedras, as pedras da violência. Lá no meio da rocha, de repente, uma florzinha aparece, né? Como sabemos, o poder, a busca do poder a todo custo leva a abusos e a injustiças, a falta de paz. A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, que quando aqueles que a exercem não a vivem como um serviço à qualidade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, né? Marginalização e até destruição. Se alguém quiser ser o primeiro de Jesus, há de ser o último de todos e o servo de todos, né? Também o Papa Paulo VI diz aí uma palavra muito importante, né? Na sua encíclica sobre a paz na Terra. Podes ler para nós, Gabi? Ele fala que tomar a sério a política nos seus diversos níveis, local, regional, nacional e mundial, é afirmar o dever do homem, de todos os homens, de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da humanidade. Então também é uma tarefa de todos, em conjunto, tomar a sério essa política em todos os níveis, né? Desde o local até o mundial, né? Perfeito. Não é só tu pensar no geral também, mas nas pequenas coisas e ações dentro da comunidade que está inserido. Perfeito, porque lá na base é que se gera tudo isso que depois vai se espalhando cada vez em novos círculos até chegar ao nível da cidade, do país e da humanidade, né? Com efeito, né, então a função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente, diz ainda o Papa na sua mensagem, para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, de proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para criar condições de um futuro digno e justo, se for implantada no respeito fundamental pela vida, liberdade e dignidade das pessoas. A política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade. Isso já dizia Paulo VI, né, na sua encíclica sobre a paz, sobre o Papa fala também desta construção de 1967, o desenvolvimento, né? O Papa diz que o desenvolvimento é o novo nome da paz e que a verdadeira e boa política é uma forma mais elevada e eminente de caridade, né? O político que serve ao seu povo, meu Deus, ele está cumprindo a sua missão de cristão, né? Um mandato político é, então, um grande desafio, né? E uma forma eminente de caridade. E terceiro, ainda para ver um pouquinho aqui o que o nosso Papa diz na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, a caridade e virtudes humanas para uma política a serviço dos direitos humanos e da paz. Então, que a caridade e as virtudes humanas, né, para uma política a serviço da paz, né, constitui uma vocação de todo cristão, né? Isso fala o Papa Bento XVI. Sim. Você pode dizer um pouco para nós o que ele diz, o Papa? Fala que todo cristão é chamado a essa caridade, conforme a sua vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na polis. Quando o empenho pelo bem comum é animado pela caridade, tem uma valência muito maior a do empenho simplesmente secular e político. A ação do homem sobre a terra, quando é inspirada e sustentada pela caridade, ela contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus, que é a meta para onde caminha a história da família humana. Então, isso que você diz aí, eu acho que o Papa depois exemplifica também numa outra mensagem, onde ele fala assim, um serviço público e, né, dentro de uma visão apenas secular e política, ela às vezes não tem fôlego para aguentar tudo, porque depois você cansa, né? Não, quem é animado pela caridade cristã, ele sabe que não pode desistir nunca, deve levar sempre adiante a sua missão.
mesmo que ele sofra algumas derrotas, alguns revés. Então, trata-se de um programa na qual se podem reconhecer todos os políticos de qualquer filiação cultural e religiosa, então, sem exclusão de nenhuma orientação, que desejam trabalhar juntos para a família, pela família humana, para o bem dessa família humana, praticando as virtudes humanas que subjazem a uma boa política. Quais são essas virtudes? A justiça, a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a honestidade e a fidelidade. Exato. Então, são virtudes que conhecemos e que são fundamentais e que exigem também muito esforço, muita fidelidade da pessoa, né? A propósito, então, vale a pena recordar quem vive essas virtudes, ele pode ser considerado um bem-aventurado, um feliz, né? Que o Papa recorda as bem-aventuranças que Jesus Cristo pronunciou no Sermão da Montanha, né? E aí teve um cardeal vietnamita, Francisco Javier Van Thuan. Ele foi falecido em 1902, ele era vietnamita, ele passou longos anos na prisão lá, por perseguição política no seu país, no Vietnã, mas nunca desistiu. E lá mesmo, ele às vezes ele sofria demais com aquilo lá, mas para poder celebrar a Eucaristia, eles mandavam para ele clandestinamente, né, remédios. No meio do remédio havia um pouquinho de vinho, uma pedacinho de hóstia para ele poder celebrar a missa na prisão, né? Mas ele nunca desistiu, nunca desistiu. No fim, então, ele conseguiu, por uma intervenção da Santa Sé, conseguiu ser libertado. Então veio para Roma e lá assumiu a secretaria da Comissão Pontifícia Justiça e Paz, né? Então, esse cardeal Van Thuan, ele então colocou um pouco uma lista das virtudes que subjazem uma boa ação política. Essas virtudes que estão no fundo, na raiz de uma boa ação política. As bem-aventuranças do político, né? Feliz o político que fizer isso, que fizer aquilo. Então nós vamos ler um pouco essas bem-aventuranças. Eu vou lendo e a Gabi vai lendo. Eu vou lendo uma e você lê outra. Tá bem. Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado também o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. E bem-aventurado o político que não tem medo. Veja, então, essas bem-aventuranças aqui são bem fortes, né? Um político não pode ter medo. Ele vai... já põe o rabo entre as pernas. Não pode. Diante do risco de sofrer oposição, saber escutar. Ele nunca deve também pensar, eu sei tudo. Não, deve ouvir muito, né? Um bom político deve cuidar de estabelecer unidade nas coisas essenciais. Temos que buscar unidade. Claro que as divergências são importantes, né? Mas não devem impedir uma ação comum, né? E para isso precisamos de unidade, né? E está comprometido também com a mudança radical, né? Isso aqui é muito importante. E ter coragem de mudar. Se tem que mudar uma coisa que está errado, muda isso aí. Não pode continuar coisas que são abusos, né? Agora, a gente vê, por exemplo, algumas questões ligadas à corrupção, né? Tem que cortar fundo, né? Sim. Porque nós não só podemos lutar para a maior igualdade, mas se depois essa desigualdade ainda reforçada por roubalheira, porque roubalheira é o quê? Você apropriar daquilo que devia ser de todos, né? Sim. Isso então não pode. Tá vendo? Então, cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito. Uma coisa temos certeza, né? O que diz aqui o Papa? O que temos certeza? A boa política está ao serviço da paz. Ela respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um veículo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras. Tá. Então, isso aqui, ele, né, acentua aqui os direitos
humanos fundamentais, isso é fundamental que sejam mantidos, e que são também deveres recíprocos, né? Os direitos, claro, todos têm que ter os seus direitos resguardados, mas têm que cumprir também a sua parte, ser os seus deveres. Onde, como nós dizemos, onde termina o teu direito, começa o direito do outro, né? Você deve respeitar o direito do outro e promover o direito do outro, não só pensar nos seus direitos. Né? Então, isso, aliás, é uma das coisas que é uma das deficiências, né? Na própria Constituição brasileira. Nós temos 77 direitos individuais, ótimo, mas não fala nenhum dever. Né? Eu acho que deveria ter, segundo um professor de direito constitucional, aí dizia, da Unicinos, o professor Rui Ruschel, ele diz o seguinte: olha, tivessem feito um parágrafo, a cada direito corresponde um dever. Né? Hora que eu reclamo o direito de ter um bom salário, eu tenho um dever também de cuidar que os outros também, é defender o bom salário dos outros. Né? Isso sempre é uma coisa recíproca. Né? Então, aí eu acho que é uma deficiência que nós temos. Nós tivemos até a visita recentemente, faz meio ano, do Boaventura de Sousa Santos, né, aquele sociólogo de Coimbra, né? E ele entrevistado aí numa das nossas rádios, na nossa rádio mesmo, né? Ele foi perguntado o que ele achava da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é justamente o ano, né, que celebramos o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos. Aí ele dizia: ótimo, foi uma das coisas fundamentais, importantíssimas que se fizeram. Mas nos falta ainda uma Declaração Universal dos Deveres Humanos. Sim. Temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, falta uma Declaração Universal dos Deveres Humanos. Porque todos têm a consciência: eu tenho o dever de defender a paz, eu tenho o dever de respeitar o direito dos outros, eu tenho o dever de promover a justiça, etc, etc, etc. Então, isso não há hoje, né, uma consciência de vida, né? Então, acho que isso é uma consciência muito forte que nós temos hoje, né, de que nós temos que ter essa consciência dos direitos e dos deveres. E eu dizia ainda, nós já estamos chegando ao final desse primeiro programa, que nesse Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro, nesta mensagem que o Papa nos dá também, uma das dimensões é que nós, ao promover a paz e a justiça em outros povos, nós mesmos seremos beneficiados. Por exemplo, nessa questão dos migrantes, né? O Papa sempre volta também a esse tema, né? O tema da política como dinâmica de paz, né? É verdadeiramente olhar para o futuro. Né? É preciso mudar radicalmente a visão e levar a dinâmica para ajudar os outros a ter também o desenvolvimento que eu desejo para mim, né? Um direito e um dever. Né? Não é expulsando os migrantes das fronteiras que vamos resolver o problema. Né? O Trump agora está querendo construir um baita de um muro que custa 6 bilhões de dólares e o Congresso americano não está querendo dar o dinheiro, porque é um absurdo, né? Gastar todo esse dinheiro. Que invista esse dinheiro lá para criar empregos para os mexicanos no México. Eles não virão mais, né? Ou virão muito menos, né? Então, mas é uma coisa impressionante, né? Como ele só vê essa coisa. E classificar os migrantes como riscos e perigos e como e já rotulá-los de serem criminosos e não sei o quê. Isso é uma coisa absurda, né? Claro que existem também as pessoas que não prestam no meio deles, mas a maioria é gente honesta e lutadora e procuram apenas melhorar a sua vida, né? Não é expulsando os imigrantes das fronteiras que resolvemos os problemas. Não resolvemos nada, porque é a dinâmica que deve ser mudada, que gera essas pessoas, né? Essa imensa coluna de imigrantes que fugiram da América Central estão querendo entrar nos Estados Unidos, né? São 10 mil caminhantes que estão lá, caminharam quase 1.000 quilômetros, desde a Nicarágua, vieram por aí, pela América Central, caminhando pelo México, né? Até chegar na fronteira, lá com Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. Lá estão agora barrados, né? Porque americanos não querem, só uns poucos cada dia, né? Eles vão assim, examinar os seus pedidos de asilo, né? Que muitos deles realmente estão fugindo de uma situação, são migrantes, como nós dizemos, ou políticos ou migrantes socioeconômicos, estão fugindo da miséria e da fome, né? Então eles têm mais que buscar alguma forma de resolver. E os Estados Unidos dependem muito das migrações também. Nós sabemos que tem certos trabalhos,
como colheita de frutas lá na Califórnia, quem faz? A maioria são mexicanos, né? Não são os americanos. Os americanos não gostam de a gente ficar colhendo fruta aí, né? Isso deixa para os mexicanos fazer, né? Então, para os migrantes sobra muito trabalho, também trabalho sujo, né? Lavar uma rua, troca, né? É, claro. Então, tem essas dimensões também que resolvem, que são necessárias, né? Então, acho que nós hoje, nesse primeiro programa, tratando da mensagem para o Dia Mundial da Paz, do Papa Francisco, nós vimos, então, que os desafios de uma boa política são fundamentais para se construir uma sociedade mais pacífica e mais fraterna. São os desafios de uma boa política e as virtudes humanas, né, que são requeridas para ser, de fato, um construtor da E paz. o que a gente colhe dessa mensagem do Papa é que resolver sozinhos os problemas é mesquinhez, que a gente tem que resolver junto, porque esse é o caminho para uma boa política. Perfeito, Gabi. Então, agradece a atenção dos ouvintes neste programa dos temas de doutrina social cristã. Desejamos uma boa continuação deste ano, que é um ano dedicado também à construção da paz, e também um mês de janeiro em que nós estamos assistindo, né, lá na Panamá, a Jornada Mundial da Juventude. Os jovens se encontram lá, os jovens que são esperança de construção de um mundo mais fraterno e mais justo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.